Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Luísa. Bom, conforme eu prometi, eu vou responder as perguntas que vocês mandaram, né, do último e-mail que eu mandei para vocês. E, bom, foram algumas perguntas, então eu decidi quebrar essas respostas numa série de 5 vídeos. Tá? Eu acho que vai ficar legal assim. 4 vídeos. A série de 4 vídeos. E cada um deles abordando um tema geral, assim, sobre produção e planejamento de conteúdo. Então eu separei aqui os temas, né, que as perguntas de vocês, eu separei os temas em estratégia, produção, canais e métricas, tá? Resultados e métricas, beleza? Então vamos começar pelo primeiro bloco de perguntas sobre estratégia desse planejamento de conteúdo, ok? Agora a pergunta da Larissa Drabeski. Bom, ela diz que tem uma empresa de conteúdo que foca em marketing de conteúdo para pequenas e microempresas, acho que também é realidade de bastante gente, e eles têm atuado bastante com redes sociais. Legal, Larissa, muita gente acho que está atuando também nesse meio, então acho que tua pergunta pode ajudar bacana aqui. Então ela diz que é o seguinte, que a dificuldade dela tem sido satisfazer os clientes, por mais que eles façam um planejamento mensal dos conteúdos, que seja aprovado junto com o cliente, como a gente já sabe, né? Que as metas sejam definidas, parece que sempre tem uma expectativa de 2 resultados. Que ela diz aqui que é basicamente criar um conteúdo viral e aumentar vendas. Né? Ela sabe que os 2 resultados não são alcançados em ações isoladas, perfeitamente, não são mesmo. E aí a pergunta dela é: como integrar os dirigentes e os funcionários nesse processo para que eles entendam os objetivos e possam contribuir com eles? Legal, Larissa, acho que é um desafio bastante grande que vocês têm na mão, porque, primeiro, né, você fazer com que o cliente perceba o valor naquilo que você está produzindo e comece a participar disso de uma forma mais ativa, né? Então eu acho que, por exemplo, propor conversas, aproximar esse cliente no processo de aprovação, mostrar para ele que viralizar conteúdos não é uma coisa tão simples quanto parece. Aliás, a gente pode criar conteúdos com potencial, mas não significa que isso vai, de fato, viralizar, né? Então, esse aumento das vendas também, sem investimento, por exemplo, numa campanha de anúncios, fica difícil a gente dizer que vai acontecer aqui um baita aumento de vendas. Então, ele tem que ter tudo isso bem claro para ele, né? Então, como integrar esses dirigentes e os funcionários é justamente, acho que o primeiro ponto que eu faria, né, se fosse eu no teu lugar, eu começaria a mandar relatórios um pouco mais analíticos, sabe? Com algumas informações C-level, que a gente chama, né? Então, colocar para esse cliente que é o dono da empresa, colocar algumas informações que impactem no dia a dia dele, sabe? Então, com algumas análises mais profundas, né, buscando conhecer quais foram os fatores que levaram àquele resultado. Né? Então, eu imagino que você já deve estar fazendo alguma coisa nesse sentido, mas eu colocaria coisas que afetem mais no dia a dia dele, sabe? Porque aí a gente chama ele para participar mais desse processo todo. E não só do planejamento em si, mas fazer com que ele sinta, né, se sinta parte desse desenvolvimento desde a primeira parte da concepção da estratégia até a entrega dos resultados. Então, eu acho que isso pode ser legal. Tá? Então, fazer com que isso participe do dia a dia dele, tá? Não que isso, claro, faz parte do dia a dia dele, mas eu imagino que ele deve delegar isso muito mais para vocês e acaba não se envolvendo tanto no processo. Então, eu imagino que deve ser alguma coisa assim, ok? Depois, agora a gente tem a pergunta do Denilson de Luca. Ele pergunta aqui, como criar uma linha editorial eficaz? Ele tem que criar dele, mas sente dificuldades. E ele já aproveita aqui e emenda uma outra pergunta, se essa linha editorial tem prazo de validade. Ótima pergunta, Denilson, muito legal mesmo, bacana, gostei da tua pergunta. Sim, tem prazo de validade, tá? E para você criar uma linha editorial, primeiro você tem que entender qual é a missão do conteúdo que você vai produzir. Tá? Qual é o grande objetivo dele? Educar os teus clientes? Isso de fato todo o conteúdo serve para educar clientes, futuros clientes. Mas de que forma? O que você quer mudar? Que mudança você quer propor para essas pessoas que vão ler o conteúdo que você produz? Então esse acho que é um primeiro passo bem importante. E claro, a gente não pode escapar do assunto personas aqui, tá? Porque a gente está falando de planejamento de conteúdo, então planejamento de conteúdo
puxa diretamente para personas e a tua linha editorial tem que estar de acordo com elas, ok? Agora, pergunta do Bruno Carvalho. Ele diz o seguinte: a principal dúvida dele sobre planejamento de conteúdo é exatamente como fazer um bom planejamento quando não se tem muito tempo nem muito recurso. Bruno, uma das duas coisas você vai ter que arranjar. E eu acho que... essa é a Toff, gente. Meu gato. Então, o primeiro ponto, Bruno, como eu estava falando, uma das duas coisas a gente tem que dar um jeito de arranjar. E eu acredito que a principal delas, num primeiro momento, é tempo. Então, a gente precisa ter esse tempo para conseguir pensar num planejamento legal, tá? De recurso, ele vai vir com, vai vir com o tempo, já que a gente está falando em tempo. O recurso vai de você provar o teu planejamento útil, vai mostrar que ele realmente funciona, tá? Então eu acho que se você tirar um tempo, não precisa ser um mês inteiro para fazer isso, mas que você consiga tirar pelo menos uns 15 dias para fazer um bom planejamento de conteúdo, fazer um estudo bacana de personas, eu acho que você consegue depois, lá na frente, justificar os investimentos e aí sim fazer um planejamento mais robusto daqui pra frente. Eu acho, gente, que principalmente para quem está começando, eu acho que essa pergunta do Bruno pode ser bem bacana. Pense no planejamento de conteúdo de vocês, no conteúdo de vocês, como um MVP, tá? O mínimo, um produto mínimo viável. Então eu acho que o legal mesmo é a gente começar aos pouquinhos, vai vendo como o público de vocês reage e aí sim vai aumentando a produção, diferenciando os tipos de conteúdo que vocês vão produzindo. Eu acho que isso pode ser bem legal e pode trazer retorno de uma forma incrível, né? Isso aconteceu comigo também, então, eu estou começando a gravar vídeo com uma câmera mais bacana agora, então a gente vai melhorando aos poucos, a gente não precisa começar com um estúdio completo, uma equipe completa para produzir conteúdo, a gente consegue aos pouquinhos e justificar os investimentos que a gente faz, tá? Então, espero ter ajudado, Bruno. Bom, a nossa próxima pergunta sobre estratégia, deixa eu encontrar aqui, é a pergunta do Alex Silva, tá? Então o Alex pergunta aqui que ele trabalha sozinho e sente bastante dificuldade nos conteúdos, em como montar estratégias vencedoras para sobreviver nesse mundo digital. Bom, Alex, eu acho que assim, o teu caso, eu também trabalho sozinha, tá? Isso, tudo que vocês veem na Mote sou eu que faço sozinha. E, inclusive, estou gravando esse vídeo sozinha, não absolutamente sozinha, porque a Toff está aqui, mas, sim, eu trabalho sozinha. E você montar uma estratégia de conteúdo, eu volto muito na pergunta que o Bruno fez, viu, Alex? Você entender bem o teu público, né? E a pergunta do Denilson também sobre a linha editorial. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença para você. Conhecer o teu público e conseguir dosar as informações que você coloca para conseguir atender a necessidade de informação dele e, ao mesmo tempo, ver o que você consegue produzir sozinho. Então não adianta você querer fazer uma agenda super lotada de conteúdo, sendo que você, por exemplo, tem que produzir o conteúdo para o teu blog, o blog do cliente, as redes sociais e ainda gravar vídeo. É um pouco do que eu faço, mas fica complicado pra gente. Então faça uma coisa realista, que você consiga cumprir suas metas, certo? Eu acho que o ponto principal é esse. Quando você trabalha sozinho, construa metas de produção realistas. Eu acho que isso vai te ajudar bastante. O que é uma meta realista? Você consegue se comprometer com um artigo por semana, 2 artigos por semana, ou, sei lá, um vídeo por semana? Veja com que você se sente mais confortável e cumpra isso. Eu acho que não tem problema nenhum fazer testes, mas desde que você consiga estabelecer uma agenda que faça sentido na tua rotina, ok? Beleza. Obrigada, viu, Alex? Agora a gente passa para a pergunta do Ramon. O Ramon diz que ele está montando um blog de notícias digitais e ele não sabe se coloca o planejamento dele na prospecção de parceiros comerciais ou leads. Ramon, faria os dois, tá? Vai te dar um pouco mais de trabalho, mas as coisas acabam surgindo. Por quê? Esses leads podem muito bem se tornar seus parceiros comerciais. Nada impede isso. Tá? Então eu imagino aqui que, como um blog de notícias, você vai querer trabalhar bastante com volume, com tráfego, porque possivelmente você vai vender anúncios, né? Me corrija se eu estiver errada, mas pelo que você me descreveu, eu imagino esse cenário. Então, os teus leads podem sim se tornar parceiros. E eu não sei se aqui parceiros você está, né, pensando nos comerciais, no pessoal que vai comprar espaço publicitário. Eu imagino que sim, tá? Então eu acho que foca nas duas coisas.
tá? Porque um bom lead, você pode ter leads de categorias diferentes, tá? Não só leads para o teu produto ou, né, enfim, o teu serviço que você vai prestar, além das notícias, enfim, mas eu acho que os dois seria uma coisa legal, até para você ter mais ou menos uma métrica de qual é a procura pelas duas coisas, no que vale a pena você investir. Eu acho que no começo vale a pena a gente fazer esse teste, e aí você vê qual linha funciona bem. É mais ou menos a lógica de um teste AB, vamos dizer assim. Mas não está errado pensar nas duas coisas no momento, ok? Você tem que pensar o que vai te trazer retorno mais rápido. Eu imagino que os leads, no primeiro momento, podem sim te trazer um retorno mais rápido, até pelo volume, né, pelo tráfego, do tráfego que você vai atrair para o teu site. E os parceiros vão vindo com o tempo. Ok? Espero ter te ajudado. Obrigada pela pergunta, Ramon. Bom, agora continuando a falar sobre estratégia, a gente tem a pergunta do José William Bortolotto. Ele diz que tem dúvidas sobre o que realmente gera engajamento, né, um resultado eficaz em redes sociais. Aí ele dá o exemplo de uma loja de brigadeiros, que é o cliente deles, que quando eles publicam imagens dos produtos e dos sabores dos produtos, ele consegue obter um resultado bem específico, um bom retorno de envolvimento no Facebook. Já um outro cliente deles, que é uma choperia, né, ele diz que não fala tanto dos produtos, né, e então ele não obtém o mesmo engajamento sem, né, ter que... ele só consegue o engajamento patrocinando, né, impulsionando alguma publicação. E nessa mesma página, os resultados só acontecem se essas publicações forem relacionadas indiretamente aos produtos. Ele diz que sabe que os públicos são diferentes, mas na teoria o planejamento que ele usa é o mesmo, né? Então ele pergunta se na minha concepção existe um erro de planejamento de conteúdo. Olha, José, eu acho que é um caso bem delicado, assim como você mesmo colocou. Os públicos são diferentes, então eles vão reagir de forma diferente, tá? Vamos pensar assim, o público que está engajado com os brigadeiros, e que inclusive é difícil você não se engajar com o brigadeiro, né? Esse público, o apelo visual do próprio produto já pega bastante. Agora, se a gente for pensar no público da choperia, até pela variedade, né, visual, vamos pensar só visualmente aqui, tá? Na variedade visual que você vai ter dessas imagens, um copo de chopp é sempre um copo de chopp. Já um brigadeiro, ele pode ser um brigadeiro de chocolate, um brigadeiro de pistache, pode ter vários sabores, já que você tocou no assunto sabores aqui. Então, o engajamento meramente com o produto, ele pode ser menor também por causa disso. E como você está trabalhando com um público que tem, eu imagino, bastante informação sobre o segmento cerveja, se você abordar esse lado da cultura cervejeira, que é o que você está me dizendo aqui, que são os posts indiretamente relacionados, né? Então, eu acredito que o engajamento está vindo muito por isso. E esse é um nicho que costuma acontecer bastante, esse tipo de relacionamento com conteúdos indiretamente relacionados ao produto. E, aliás, já que você trouxe esse ponto à tona, aqui tem também outras perguntas que falam disso, mas já puxando um pouquinho, adiantando um pouco o assunto, existem alguns estudos científicos que mostram que quando a gente produz conteúdos que não são diretamente relacionados ao produto, a gente costuma ter resultados melhores de engajamento. Isso porque, pensa assim, como você é em uma rede social? Né? O que você gosta de ver, o que você acaba curtindo? É mais produto ou é alguma coisa relacionada ao universo daquele produto que faz parte do teu universo também? Então a gente acaba tendo muito essa ótica, né, de como você reagiria. A gente não fica curtindo o produto o tempo inteiro. Então por que a gente quer que os nossos clientes curtam o produto o tempo inteiro? Então eu sou muito defensora de que a gente precisa produzir conteúdo que seja indiretamente relacionado ao produto, ou seja, que foque nos benefícios diretos e indiretos que esse produto vai provocar para as pessoas, que ele vai causar para esse público consumidor. Então eu acredito que, assim, o teu planejamento para cada um desses clientes tem que ser diferente, porque aqui você mesmo já deu a dica, né? Os públicos reagem de forma diferente, eles querem saber coisas diferentes. Então eu acredito que sim, não estou dizendo que está errado, tá? Mas eu acredito que vale a pena você testar um planejamento diferente, especialmente para esse público da choperia, porque é um produto diferente, que você tem um universo enorme para trabalhar aí, não que o brigadeiro não tenha, mas aproveitando toda essa vibe da cervejaria e tudo mais, eu acho que você tem um universo muito legal para trabalhar aí e vale a pena mexer com isso, ok?
Obrigada, viu, José? Bom, a próxima pergunta é do Davi Rangel. Ele pergunta como criar editorias marcantes. Tá? Não sei se seria editorias ou editoriais, tá? Mas focando em editorias, eu acredito assim, quando a gente fala em editoria, me remete muito à ideia de, por exemplo, um jornal, as categorias, né, como a gente vai organizar o nosso conteúdo dentro do site ou do blog. Então, se eu entendi corretamente a sua pergunta, Davi, você cria essa diferenciação, você mostra que você conhece bem do assunto se você consegue categorizar isso de formas que sejam intuitivas para o nosso consumidor. Então, eu volto um pouco também na pergunta do Denilson, né, sobre a linha editorial. Foi o Denilson que perguntou? Deixa eu só confirmar. Sim, foi o Denilson. Então, eu volto na linha do que o Denilson perguntou sobre a linha editorial. Então, eu acho que isso pode te ajudar bastante, viu, Davi? Porque se você conhece bem o teu público, você já vai entender quais são os pontos em que ele tem mais dúvida e o que você precisa aprofundar mais. Eu acho que isso te ajuda bastante. Então, fazendo um pequeno jabá, na nossa biblioteca tem um kit de estudo de persona e eu acho que esse material pode ser que te ajude bastante. Agora não sei se você já baixou esse material, eu vou dar uma conferida depois, posso depois te recomendar alguma coisa, viu, Davi? Mas a princípio eu faria isso. Para construir um material bacana, a gente primeiro estuda o nosso público. É um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, né? Eu perguntei para vocês quais eram as dúvidas, vocês estão me retornando para que eu crie um material editorial bacana para vocês, que é o que eu estou tentando fazer aqui, espero que esteja dando certo, depois vocês me contam. Bom, a nossa última pergunta do bloco sobre estratégia é do Felipe, tá? Do Felipe Gini, e ele pergunta o seguinte: se a utilização de palavras advindas de buscas por trending topics aumenta a relevância de uma postagem. Então assim, Felipe, eu acho que vai depender bastante do teu foco de produção de conteúdo. Lembrando que, dependendo do canal também, né? Que cada canal tem um foco diferente. Então, se for, por exemplo, para rede social, um trending topic pode ser ótimo para você conseguir engajamento rápido no primeiro momento, ok? Então, isso pode ser bem legal, tá? Eu já vou primeiro falar os pontos positivos, depois os pontos negativos. Depois, se você está pensando num blog, alguma coisa assim, você vai conseguir um pico legal de visitas no teu blog, por esse assunto tá bem, né, na moda, tá sendo muito bem procurado no Google, você pode conseguir um nível legal de visitas. Mas aí tem um lado negativo, tá? E para quem está começando a produzir conteúdo, isso pode ser um desafio. Por quê? Porque quando a gente está começando a produzir, a gente não tem uma audiência tão grande assim. Isso significa, não é todo mundo que conhece a gente, então a gente vai estar nadando num oceano vermelho, mais ou menos, é isso que eu quero dizer. Então, se você tem lá, por exemplo, grandes players de conteúdo produzindo alguma coisa dentro desses trending topics que você está falando aqui, Felipe, a tua disputa aumenta bastante, tá? Você vai competir com um peixe grande. E não estou dizendo que é impossível, tá? Não é impossível. Existem vários casos de conteúdos muito bem ranqueados, né? Que conseguiram um lugarzinho legal ali. Mas a questão é, você tem que saber que essa competição existe, porque é um termo bastante procurado e você precisa mostrar que está ali e sabe produzir bem. Então esse é o meu ponto, tá? Acho que é o maior ponto negativo. Então isso vale tanto para blog quanto para rede social. Então se você está produzindo conteúdo para esse tipo de abordagem, eu recomendo você pesquisar bastante e ver se consegue encontrar um nicho ali, uma cauda um pouquinho mais longa, para você se diferenciar das outras pessoas que estão produzindo dentro desse grande tema que é o Trending Topic, ok? Bom, gente, esse foi o nosso bloco de perguntas sobre estratégia, tá? A gente vai ver que alguns blocos têm mais perguntas, esse é o que tem mais perguntas. E no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre produção, ok? Então, fique ligado, vocês vou deixar o link aqui para o próximo vídeo, vocês já continuam assistindo, beleza? Obrigada, gente. Valeu!